Graça e paz, professores, alunos e amigos deste canal. Estamos com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Aqui com o professor e presbítero Ideilton Ruas. Hoje abordaremos a lição de número 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, dentro dessa temática do terceiro trimestre de 2017, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. O texto áureo desta lição diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho escreveu São João, no capítulo 14 e versículo 6. A verdade prática fundamenta o quarto ponto do nosso cremos na declaração de fé, que diz: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. Aqui o nosso objetivo geral nesta lição de número 4 é explicar por que cremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus e plenamente homem. Os objetivos específicos são compreender que Jesus é o Filho unigênito de Deus, mostrar a deidade do Filho de Deus e, por fim, apresentar a humanidade do Filho de Deus. Introdução. Há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar nossa mente e coração de todos os seres humanos, mas iremos contentar com alguns pontos relevantes sobre a verdadeira identidade de Jesus. A provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença da obra de Cristo na história da redenção, nas suas instituições e festas. O nosso enfoque aqui é a verdadeira identidade de Jesus. Que nesta lição estudaremos a respeito do homem mais importante que já viveu aqui nesta terra, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. O seu nascimento foi e é um marco na história a ser dividida antes de Cristo e depois dele. É importante lembrar que quando Jesus veio ao mundo, a Palestina estava debaixo do jugo romano. César Augusto era o imperador e os imperadores romanos eram vistos como todos e por todos como Deus. Porém, o Rei dos Reis veio habitar entre nós. Ele nasceu em um lugar simples, em um estábulo. Seu berço não foi de ouro, mas foi uma simples manjedoura. Ele abriu mão de toda a sua glória para vir ao mundo, salvar todos os perdidos e revelar-se aos piedosos e às minorias. O apóstolo Paulo, ele revela esse processo em Filipenses 2, versos 6 ao 8, que diz que, sendo em forma de Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele, Jesus, esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a nós, seres humanos, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, o ponto central da nossa lição é que cremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus e plenamente homem. Esta lição
número 4, se divide em 3 tópicos. Primeiro tópico, o Filho unigênito de Deus. O segundo tópico, a deidade do Filho de Deus. E o terceiro tópico, a humanidade do Filho de Deus. O primeiro tópico, o Filho unigênito de Deus, temos o primeiro ponto, o Filho de Deus. E o apóstolo João explica o motivo que o levou a escrever o seu evangelho com as seguintes palavras, relatadas em João 20 e versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Temos aqui 2 pontos importantes. O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Ele é o Cristo, Filho de Deus. E o outro é o motivo dessa revelação, a redenção de todo aquele que crê nessa verdade. É de toda importância saber o significado do título Filho de Deus. A profecia de Isaías, relatada em Isaías 9 e versículo 6, diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Note que o filho nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas se nos deu. Foi um presente de Deus. De João 3 e 16. O nascimento desse menino aconteceu lá em Belém, mas o filho foi gerado desde a eternidade. Vejamos o que diz João no capítulo 17 e o versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Também, João 17, versículo 24, diz a seguinte forma: Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Percebe-se nestes textos que o menino foi nos dado, mas o filho foi gerado desde a eternidade, pois ele é transcendente à criação. Paulo relata em Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ponto 2, significado do termo filho. Nas Escrituras é amplo e uma das acepções diz a respeito da mesma natureza do Pai. Vejamos aqui João capítulo 14, versos 8 e 9. Olha o que diz. João 14, versículos 8 e 9. Diz assim: Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai? E nesse diálogo com Jesus, ele relata esse termo filho como se que fosse a mesma substância do Pai, reafirmando aí a sua divindade, coisa que os judeus não admitiam e por várias vezes queriam matá-lo, porque dizendo ser o Deus Todo-Poderoso, o Messias que havia de vir. E os judeus entenderam isso perfeitamente. João 5, 17 e 18 diz: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai
trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Em João 10:30, o mestre disse: Eu e o Pai somos um. Aqui vimos o significado do termo filho. E mais adiante, no mesmo debate com os judeus, Jesus esclareceu o que significa ser filho de Deus. João 10:36 afirma: Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós disseis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Alegar que Jesus não é Deus, mas filho de Deus, como fazem alguns, é uma contradição. Então, vemos aqui algumas referências bíblicas e fundamentação do termo Filho de Deus. E nós cremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem. O ponto 3 fala sobre o significado do unigênito. A etimologia do termo unigênito, monogenes ou monogênesis, em grego, essa palavra relata ou indica a deidade do Filho. O vocábulo vem de monos, único, e genés, que nos parece derivar de gêneros, raça ou tipo, ou seja, da mesma substância do Pai. Então, unigênito, quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade, da mesma substância do Pai. É exatamente o que declara o credo niceno. E cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Com referência a Jesus, a frase o unigênito do Pai, em João 1:14, indica que, como Filho de Deus, ele era o representante exclusivo do ser e caráter daquele que o enviou. Ele, uma pessoa que possui todos os atributos da deidade de Deus e todos os atributos de uma deidade pura. Isso torna necessário a eternidade. O ser absoluto, sobre este aspecto, ele não é depois do Pai. Em João 3:16, relata: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, o Filho unigênito de Deus, veio para libertar a todos da escravidão do pecado. Jesus é a imagem visível e tangível de Deus. Ele é a revelação completa de Deus. Tópico 2. A deidade do Filho de Deus. Ponto 1. O Verbo de Deus. João 1, versículo 1, fala: o Verbo é a palavra, do grego logos. O termo Deus aparece 2 vezes nessa passagem. Uma delas em referência ao Pai. A segunda em referência ao Verbo que era Deus e estava com Deus, sendo apontado para o Filho. Não se trata de acréscimo de mais um Deus, posto que ao apóstolo foi revelado pelo Espírito Santo
que o Verbo divino está incluído na essência una e indivisível da deidade, embora seja ele distinto do Pai. Vamos ler João 8, versos 17 e 18, que diz: E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifico também o Pai que me enviou. Da mesma forma, o apóstolo Paulo transmitiu essa verdade ao dizer que, para nós, há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8 e verso 6. Trata-se do monoteísmo cristão. O ponto 2, reações à divindade de Jesus. Observamos que cada fala do Senhor a respeito da sua divindade, de sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra reações dos judeus com protesto. Mas, mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia e abertamente a deidade absoluta de Jesus. Vamos ver aqui em João, onde relata sobre as reações dos judeus em relação ao nosso Jesus. João 5 e 18, veja o que diz. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas uma outra referência, João 8 e 58, veja as reações contrárias à divindade de Jesus. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim retirou. Veja como os judeus odiavam esta postura do Messias, o Filho unigênito de Deus. Mais uma referência para nós consubstanciarmos essas reações contrárias à divindade de Jesus. João 10, 30 ao 33. Ele diz: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Verso 33. Os judeus responderam, dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazem Deus a ti mesmo. Então, vemos aqui essas referências quanto a reações dos judeus referente à divindade de Jesus. E mesmo assim, os apóstolos não se negaram, não se omitiram em declarar com ousadia e abertamente a deidade absoluta do Filho de Deus. Ponto 3, nos fala do relacionamento entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho aparecem no mesmo nível de divindade. Essas expressões bipartidas provam que o Pai e o Filho
são o mesmo Deus, possuindo a mesma substância, mas são diferentes na forma e função, não em poder e majestade, mas na forma e função. Vemos o seguinte exemplo: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Romanos 1:17. Os primeiros cristãos não precisavam de explicações adicionais para compreender a divindade de Jesus em declarações como estas. A deidade de Cristo inclui sua coexistência no tempo e na eternidade. Veja bem, com o Pai e o Espírito Santo, conforme indica o prólogo de João. O Verbo é eternamente preexistente. O uso do termo verbo no grego logos é significativo, visto que Cristo, Jesus Cristo, é a principal expressão da vontade divina. Ele não é somente o único mediador entre Deus e a humanidade, 1 Timóteo 2:5, mas também o mediador na criação, lá no Gênesis. Mas, falando, trouxe o universo à existência através da palavra, o verbo, o logos. Então, através do Filho, a palavra viva, tudo fora criado. Portanto, sem ele, nada do que foi feito na criação se fez. João 1 e versículo 3, Colossenses 1:15 diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. E a passagem de Hebreus também relata que proclama a grande verdade. Cristo é a mais completa e melhor revelação de Deus à humanidade. E lá, desde o começo, o Verbo foi a própria expressão de Deus e continua a demonstrá-lo. E então, vindo a plenitude dos tempos, verso 4 e 4, Gálatas 4 e 4, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1 e 14. Antes de manifestar-se à humanidade dessa nova maneira, o Verbo esteve eternamente em existência como aquele que revela a Deus. É bem provável que as teofanias do Antigo Testamento fossem, na realidade, cristofanias, visto que, em seu estado preexistente, os encontros com várias pessoas podem revelar a vontade de Deus. Estaria de pleno acordo com o ofício de revelador. Aqui, os fundamentos da nossa fé, nas doutrinas bíblicas, nas citações de William Menzies e Stanley Orton. Tópico 3. A humanidade do Filho de Deus. Primeiro ponto, o Verbo se fez carne. João 1 e 14, parte A. O prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. O Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A encarnação do Verbo significa que Deus assumiu a forma humana. A concepção e o nascimento virginal de Jesus. Isaías 7 e 14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, tal encarnação do Verbo é um mistério que deve ser considerado pelo processo da revelação divina,
Olha o que Timóteo relata em 1 Timóteo, no capítulo 3 e versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Só pela revelação divina e quem crê nas Escrituras entende e vive este mistério. Ponto 2. Características humanas. Assim como nas Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma elas ensinam que ele é plenamente homem. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2 e 5. Há abundante e incontestáveis provas de sua humanidade, ou seja, de que ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. Seu nascimento é contado com detalhes nos 2 primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. Ele cresceu em estrutura física e intelectual. Vejamos, o Evangelho escreveu São Lucas, no capítulo 2, versículo 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Então, percebe-se que Jesus cresceu em sabedoria, em estatura e dentro de um convívio social daquela época. E como homem, ele sentiu fome, sede, sono e cansaço. E Mateus relata isso nas referências 4 e 2 de Mateus, 8 e 24, João 4 e 6 e 19 e 28. Ponto 3. A necessidade da encarnação do Verbo. Jesus foi revertido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva, seres humanos. E pela justiça de Deus, o pecado tinha que ser vencido também por um ser humano. Jesus se fez carne, fez-se homem sujeito ao pecado, embora que nunca houvesse pecado. Ele venceu o pecado como homem. A Bíblia mostra que todo o gênero humano está condenado, que o homem está perdido debaixo da maldição do pecado. Romanos 3 e 23 diz que destituídos fomos da glória de Deus. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Então, esse mesmo Deus tornou-se homem. Foi necessário a encarnação do Logos, do Verbo, para que, trazendo perdão aos nossos pecados e cumprindo ele mesmo a lei que promulgara. Atos 4 e 12, 1 Timóteo 3 e 16 e Colossenses 2 e 14. As narrativas dos evangelhos aceitam automaticamente a humanidade de Cristo. Ele é descrito como um bebê na manjedoura, depois sujeito às leis humanas do crescimento e às limitações físicas de um ser humano. Ele aprendeu, sentia fome, sentia sede e se cansava. Ele também sofreu ansiedade e desapontamento, sofreu dor física e dor mental.
e sucumbiu diante a morte. Então, vimos aqui a humanidade do Filho de Deus, as características humanas, onde o Verbo se fez carne e o porquê dessa necessidade da encarnação do Verbo. A verdade, pois, é que na pessoa única do Senhor Jesus Cristo habitam uma natureza plenamente divina e outra plenamente humana, sem se confundirem. Ele é verdadeiramente pleno Deus e pleno ser humano, céu e terra juntos, na mais admirável de todas as pessoas. Conclusão: o Senhor Jesus Cristo é a mais contestada, controvertida e, por que não dizer, debatida de todas as personagens da história, porque é o único que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Vejamos Mateus 16 e 17. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, não foi o mundo material, mas meu Pai que está nos céus. Então vejamos aqui que para entender esta controvertida afirmações no mundo teológico, só se dá pela revelação. E nós entendemos isto, pois a nós já foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. E nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero ter acrescentado algum subsídio em sua aula. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva nesse canal e continue orando por nós, por esse projeto que semanalmente estaremos divulgando as pré-aulas das lições adultos aqui neste canal. Um forte abraço e até a próxima, na paz do Senhor.